Falar agora sobre saúde. O medicamento Mounjaro começa a chegar às farmácias brasileiras na primeira quinzena de maio. Indicado inicialmente para o tratamento do diabetes tipo 2, esse remédio ganhou até apelido, o Ozempic dos ricos, por causa do custo mais elevado que outros, que já estão em circulação por aqui. Mas qual a diferença entre Mounjaro, Ozempic e tantos outros, mais populares? A gente está recebendo aqui o cirurgião bariátrico Danilo Parente, para a gente conversar um pouco sobre esses medicamentos, emagrecimento, tratamento de diabetes tipo 2. Vamos entender essas diferenças. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, Aline. Boa noite. Bom, Danilo, inicialmente, então, quando começaram a surgir esses medicamentos, mais voltado para esse tratamento do diabetes tipo 2. Mas aí, quando começaram a observar que esse emagrecimento vinha em seguida, aí se difundiu e se popularizou. Conta um pouquinho dessa história até chegarmos onde estamos. Tá, ok. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. É isso mesmo. Na verdade, o que acontece? O conhecimento da obesidade, ele é dinâmico. A própria cirurgia bariátrica, ela trouxe grande conhecimento de alguns hormônios endógenos que provocam o emagrecimento. Então, essas substâncias, elas mimetizam, elas se parecem com nossos hormônios e se observou que, quando fazia a cirurgia bariátrica, esses hormônios aumentavam e melhorava a diabetes. Então, se tentou produzir essa substância para poder, primeiro, tratar a diabetes. E tratando a diabetes, a primeira substância que teve várias, teve Victoza, Saxenda, tudo bem. Mas quando chegou ao Ozempic, se observou que era para diabetes, se observou que além de ajudar no controle da diabetes, tinha um efeito muito positivo no emagrecimento. Então, a partir daí, veio esse boom. Aí nós temos o Ozempic, o Wegovy, que são as primeiras substâncias, e agora está chegando o Mounjaro, que é uma substância que vai além, que ela vai ter o mesmo princípio dessas substâncias associado a um segundo hormônio, ou seja, um duplo agonista. São duas substâncias atuando no controle da obesidade. A gente preparou aqui um material para explicar melhor, porque está provocando aí uma certa expectativa a chegada do Mounjaro, Embora seja um pouco mais caro hoje em dia, porque ele só é via importação, quando chegar aqui a gente vai ver como o preço vai ficar. Exato. Mas vamos dar uma olhada aqui nessas indicações, vamos mostrar para que serve. São indicados principalmente para o diabetes tipo 2, só que ganhou visibilidade exatamente pelos efeitos da perda de peso. Exato. E são efeitos rapidamente observados, Perfeito. Se observou que não só perda de peso, mas melhora o perfil lipídico. Quem tem aquela gordurinha no fígado, que é chamada de esteatose hepática, você tem uma boa resposta. Tem vários estudos que diminui o risco cardiovascular. Então, são medicações que são bem eficazes. Quando a gente fala perda de peso, às vezes, assim, é até um efeito colateral positivo. Na verdade, eles vão além. A gente já tinha observado que emagrecer na cirurgia tinha uma resposta muito boa na sobrevida, na qualidade de vida, e essas medicações também estão favorecendo a isso. Vamos passar aqui para explicar também ainda o que são esses medicamentos e a gente entender o que está em circulação. O Ozempic, que é o princípio ativo é semaglutida, que é para o diabetes 2. Ele surgiu com essa finalidade, como você explicou agora, mas foi amplamente adotado para o emagrecimento, o Wegovy da mesma forma, inclusive do mesmo fabricante, Também para a obesidade, especificamente para a obesidade, tem uma dose um pouco mais alta, mas é praticamente o mesmo medicamento. É a mesma substância, é o mesmo laboratório. Aqui nós temos o quê? Antigamente nós tínhamos um tratamento medicamentoso, que até teve medicações famosas, como sibutramina, que ia, não ia. Então, aqui nós temos uma mudança de paradigma no tratamento medicamentoso da obesidade. Resposta que a gente só via muito boa com a cirurgia. E muitos pacientes não precisavam de cirurgia. Então, lança-se o Ozempic, que é uma medicação que vai tratar o diabetes tipo 2, ajuda muito bem no controle e, além, ajuda a emagrecer. E se observa, fazendo estudos, se observando na prática, que tanto a dose máxima, como se a gente passasse dessa dose, você também ia combater a obesidade. E pacientes que não são diabéticos poderiam usar sem ter efeitos colaterais. Aí, para fazer a diferenciação, o laboratório lança uma marca diferente, um produto comercial diferente, mas é a mesma coisa. Só que aqui ele também consegue aumentar as doses. Se observou que precisa de doses maiores, alguns pacientes vão ter que ter umas doses, hoje é comercializada até uma dose
mais do que o dobro do Ozempic, para você ter melhores efeitos. Vamos passar porque tem mais medicamentos aí em circulação, como o Mounjaro, que está chegando aí nos próximos dias. Agora, a substância é diferente, a tirzepatida. Em estudos clínicos, tem uma maior eficiência na perda de peso em comparação com os outros. Por isso, tem essa expectativa com a chegada dele. Ele é mais eficiente, não é isso? Sim, se a gente falar em eficácia, para ser bem prático, 30% a mais. A gente espera 30% a mais de perda de peso em relação ao Ozempic. O Mounjaro, a expectativa de chegar no mercado brasileiro vem desde novembro, dezembro do ano passado. Mas por trâmites, por falta de substância no mercado mundial, demorou. Mas aí a vantagem, ia chegar em junho, estão dizendo que chega agora na segunda quinzena, inclusive já vieram até cartela de preço e tudo mais. A única diferença é que, assim, existe também um escalonamento de doses. Não vão chegar nesse primeiro momento todas as doses, mas já são doses que vão ter bons resultados, vão ajudar bastante a combater a obesidade e a tratar muitos pacientes que precisam desse auxílio. Vamos passar aqui, então, para a gente entender melhor o uso desses medicamentos. Agora, as indicações. Oficialmente para pacientes com tipo 2, diabetes tipo 2, mas pode ser prescrito para perda de peso em caso de obesidade ou sobrepeso, com comorbidades, a critério médico. E aí a gente chega nessa resolução da Anvisa, que agora decidiu que esses medicamentos só podem ser vendidos, comercializados com prescrição. Pronto. Essas medicações, tanto o Wegovy, que é uma substância chamada semaglutida, que atua em um hormônio, como o Mounjaro, que é a tirzepatida, que atua em 2 hormônios, o mesmo do Ozempic mais um segundo hormônio, na verdade, eles podem ser utilizados para a obesidade. Eles são lançados para o tratamento da obesidade. A obesidade ela é uma doença multifatorial que ela precisa de todas as armas possíveis, porque ela traz complicações, não é só a questão de mais peso, é a questão de saúde pulmonar, saúde renal, saúde cardiológica. Então, eles ajudam a perder peso, mas melhoram muitas outras coisas. Perfil lipídico, você pode utilizar para aquele paciente que está sobrepeso, com gordura no fígado, que não tem resposta. Para melhorar, pacientes já têm lesões renais por outras doenças, melhora, diminui essas lesões renais e mais, aumenta a sobrevida dos pacientes. Mas é isso, esse alerta. A gente já começa a falar do alerta que não é um medicamento puramente estético, como vem sendo utilizado por muitas pessoas e precisa realmente desse acompanhamento. Vamos mostrar agora as contraindicações e os riscos. Não é indicado a pessoas com histórico de pancreatite, distúrbios gastrointestinais graves, algumas doenças endócrinas, histórico familiar de câncer medular, da tireoide. Enfim, tem alguns casos que não é possível. O que mais que a gente traz aqui de contraindicações e riscos? Pode causar efeitos colaterais, náuseas, vômitos, constipação, entre outros. E o uso sem o acompanhamento pode representar sérios riscos à saúde. Bom, esses efeitos, eles são aguardados mesmo durante o tratamento. Porém, existe um limite que já é esperado pelos médicos. O que passar daquilo ali já é preocupante. A diferença entre medicação e veneno é basicamente a dose. Às vezes o veneno em baixa dose é usado como tratamento. É uma excelente medicação para ser usado com cautela. Óbvio, tem pacientes que talvez não faça efeito, mas na maioria vai fazer um efeito benéfico, tem que ser feito com parcimônia. E agora, com a questão da receita, o que quer dizer que você tem que ter receita? Não é um papel apenas ser entregue na farmácia, é você ser acompanhado por um profissional que vai identificar esses fatores, saber se você pode ou não, saber se são comuns e podem ser evitados, ou saber se são indícios de complicações da medicação. Vamos passar então para a próxima tela aqui, olha só. Exatamente isso que a gente está falando. O Mounjaro só vai poder ser vendido com receita médica, a autoprescrição e o uso indiscriminado são fortemente desaconselhados, por isso é essencial uma avaliação clínica completa para determinar a indicação correta e ficar em alerta em relação à venda desses produtos por quem não é gabaritado, por quem não é autorizado. Por exemplo, gente que estava fazendo importação do Mounjaro antes dele ser autorizado a chegar aqui ao Brasil, muitas vezes traficando, trazendo Exato. De uma forma completamente errada nesse transporte, né? Compromete a qualidade do produto? Com certeza. É uma medicação que deve ser refrigerada em geladeira, deve ter um controle, ela deve ter uma procedência. Então, se a partir do momento que você comercializa ou adquire de uma forma, você não vai saber se ela vai ser eficaz ou mesmo se ela vai trazer prejuízo à sua saúde. Então, sempre,
procure um profissional gabaritado que tenha entendimento da sua doença e dessas medicações. Emagrecer, como eu sempre falo, vai ser um efeito colateral benéfico, mas vai além disso. Você vai ter benefícios em muitas outras doenças que você pode vir por causa da obesidade. Doutor Danilo Parente, cirurgião... Daniel Parentes, desculpa, Daniel Parente, cirurgião bariátrico, muito obrigada por ter vindo até aqui, esclarecer tantas dúvidas aqui pra gente. É um medicamento super indicado, né, e super esperado, mas precisa realmente desse acompanhamento. Obrigada e até a próxima. Eu agradeço.